que é? Mas como deram pra trás? Tô com tudo aqui, documento, cheque. Opa, seu Jamiro, você dá licença, tá voltando aí? É que eu trouxe um amigo aqui pra ajudar na conversa. A casa sempre foi assim, viu? A gente ia puxando, puxando, sempre sobrava um trocado. Acho que a gente pode aumentar uns 50 mil, seu Germano, o que você acha? 450, então. É o que vocês querem fazer aqui, hein? Não, eu quero morar aqui, eu vou comprar essa Não, casa. quem quer morar não sai comprando casa em rua diferente, não. É coisa grande, né? Boa tarde, meu nome é Vinícius Veloso, sou repórter de entretenimento e cultura aqui do Portal Metrópolis. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Tudo ótimo. Vinícius. Ótimo. Beleza. Eu queria começar a fazer. Eu vi o filme, né? Queria falar primeiro para vocês que eu vi o filme Paterno, consegui ver ele agora essa semana. E eu Massa. queria começar perguntando primeiro para o diretor, para o Marcelo. Esse filme foi gravado 8 anos atrás, ele está sendo lançado somente agora. E eu queria entender um pouco do porquê disso, por que que esse filme teve essa demora toda, esse período todo para poder ser lançado. Tá. Vinícius, o primeiro de tudo, obrigado pela entrevista. A gente está super feliz por participar de vocês aqui, divulgar o filme no Metrópolis. O filme passou por alguns obstáculos, assim, algumas questões que atrapalharam muito o lançamento dele. Por se tratar de um filme independente, que depende muito de editais públicos, a gente atravessou algumas épocas no Brasil onde a cultura ela foi meio destruída, né? A gente passa por um governo Temer que transforma o Ministério da Cultura em Secretaria de Cultura, que domina a Ancine com a pessoa dele, que dificulta muito o desenrolar dos projetos lá dentro. Eu acho que com esse intuito também, de meio que travar a cultura. A gente passa por uma época Bolsonaro que também foi péssimo para a cultura do país. As pessoas almejavam destruir a gente mesmo, e foram nos órgãos públicos e nos veículos, nos meios de financiamento, enfim, no cinema que eu faço. E a gente passou por uma pandemia também, que foi muito difícil para alguns momentos do filme. Mas com muita paciência, com muita perseverança, enfim, com muita fé no trabalho que a gente tinha feito, e a gente conseguiu finalizar o filme, a gente conseguiu lançar ele em 22, e a gente conseguiu um distribuidor que acreditasse no filme. E, de alguma forma, o medo era que o que a gente estivesse retratando no filme ficasse datado, sabe? Mas, de alguma forma, o que a gente está tendo de feedback, né? O que a gente está tendo de resposta do filme é que o filme é contemporâneo. Então, de alguma forma, os questões que a gente está colocando do país, né? As questões que a gente coloca sobre Recife, elas continuam atuais. Então, o filme ele permanece pertinente, né? Então, e aí quando ele chega às telas agora e chega ao público, ao grande público, ele continua atual e de alguma forma fomenta reflexões que a gente queria que ele tivesse fomentado em 2014, quando eu comecei a escrever o roteiro. Falando ainda um pouco dessa questão, desse tempo, né, que o filme ficou para ser lançado, eu queria perguntar para o Tomás. Você era um ator completamente diferente na época em que o filme foi gravado. Você vive um momento completamente diferente da sua carreira agora também, né? E eu queria saber como é que é para você ver o personagem que você fez há anos atrás indo para os cinemas agora e você também vivendo esse momento com outros personagens em outros projetos. Queria saber como é que tá esse sentimento, essa sua sensação. Cara, eu me sinto muito feliz, bicho, porque é o que eu falei antes e falo quantas vezes for. Esse filme, ele foi o primeiro filme que eu fiz tendo a oportunidade de desenvolver um personagem, de poder mostrar um pouco mais de Tomás sendo ator, né? Porque eu fiz uma figuração em 2010, fiz uma participação em 2011, em 2012, mas eu nunca tive um momento de desenvolver no cinema um personagem como esse, que foi Cláudio, né? Assim, e ainda mais em Recife, na minha cidade, de onde eu sou, né? E 8 anos depois, ver quem eu era, ver que foi o início e ver que a persistência, o foco, né? Modéstia à parte, o talento que me levou e me trouxe até aqui,
né? Se vê tudo isso, assim, para mim parece que é meu filho, sabe? Assim, tipo, né? Eu quero que a gente possa transformar a sociedade como um todo. Acho que esse filme é para a gente refletir também sobre isso, né? Eu espero que a gente consiga progredir, né? Porque é isso, é um filme que é de 2017, altamente atual hoje, né? E a gente sabe que ele pode ser atualmente ainda no futuro, mas que eu espero que se transforme, né? Então, para mim, é uma felicidade incrível. Parece que é eu ver meu filho, entendeu? Ali atuando. É muito interessante. Pois é. Agora eu vou perguntar para o Marco sobre o personagem dele em específico. É um personagem que tem muitas camadas, né? E eu queria saber, assim, de você, se você já se viu naquela posição que o seu personagem vive, tanto como pai, tanto como filho. Se você já se viu naquela de discordar do seu pai, ou então, por exemplo, de acreditar que o seu filho não está agindo da melhor forma. Se esse filme de alguma forma se relaciona com a sua vida pessoal e se te trouxe reflexões também. Não querendo esvaziar a sua pergunta, que é muito boa, mas Muito todo bom. filme me traz. Eu me relaciono com a minha vida, não tem como. Todos os personagens que fiz, todos que espero fazer, eu relaciono com a minha vida porque eu não consigo me retirar nunca. Então, o cinema, essa profissão que eu abracei, ela me dá a possibilidade, inclusive, disso, né? De poder vivenciar coisas que talvez eu nunca fui, não serei, ou fui um pouco, ou fui igual, né? Então, isso é legal. Esse filme em particular, eu tenho duas falhas aí em relação ao meu personagem. Uma que eu não tive pai, perdi meu pai com 4 anos, então não tem essa relação do pai com o filho, mas eu me tornei um pai muito legal. Eu tenho 4 filhos e sei o quão talentoso eu sou sendo pai. Então, diferente desse personagem, eu sou um cara que tendo a cada vez mais dar linha para os meus filhos, sabe? Levá-los que espero que eles progridam bem longe de mim, no sentido não físico, mas no sentido dos meus pensamentos, que deixe para trás os ranços que eu posso ter colocado dentro deles, alguns empecilhos que eu causei, entendeu? Diferente desse pai que, num determinado momento, ama tanto esse filho, dá para ver que ama o filho, né? Mas quer trazê-lo para um casulo que ele mesmo já tentou romper, não conseguiu, ele quer trazer o filho para aquilo, entendeu? Então eu me vejo muito distinto desse pai, mas ao mesmo tempo vejo que acho que os caminhos que eu estou optando na minha vida são melhores do que esse personagem semi-escrotinho optou, né? Marcelo, eu queria voltar para você agora. Eu sou de uma geração que ela é muito agoniada, assim. A gente gosta de coisas que têm começo, meio e fim, rápidas, definidas e tudo mais. E eu vi o filme e eu fiquei Foi naquela mal. expectativa para entender o que que ele queria comprando aquelas casas. E a história vai desenvolvendo e ela não chega num fim. E aí daqui a pouco tem uma briga familiar ali dentro da empresa. Chega no final do filme, o personagem principal também não faz nenhuma reflexão sobre o que está acontecendo na vida dele e o filme acaba. Eu queria saber de você se a temática principal do filme mesmo, desde o começo você planejou para ser essa questão da paternidade, essa questão dessa reflexão familiar, ou se isso mudou durante o caminho também, e se você pudesse falar um pouco sobre essas histórias que são construídas e de certa forma não tem fim dentro do filme também, seria interessante. Eu acho que na sociedade que a gente vive hoje em dia, a cultura ela está se tornando um bem de consumo. Tipo assim, o que a gente está se tornando só entretenimento. Entretenimento às vezes lida com a velocidade do desejo, do fugaz, do gozo, que é pá, 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 pá. Você hoje em dia é aqui, ó, certo? E o cinema ele tem essa capacidade quando nas condições que foram pensadas para ser enquanto a arte que é, de você parar, tá em público com a galera, numa tela, desligar do mundo lá fora e se permitir vivenciar uma experiência de alteridade, porque o cinema que eu quero fazer e que eu faço é um cinema de você viver a vida dos outros, para entender o mundo que você vive e se entender também, né? E estimular um pensamento crítico. Eu me satisfaço desse lugar de tentar propor coisas diferentes do que essa coisa que
bem mastigado. Eu vou ver um filme da Marvel aqui, já quero ver outro, aqui eu quero fazer. Não, quero. Porque para eles, o que é importante é vender ingresso e você só ser uma pessoa que consuma. O que eu estou propondo com esse filme é confiar muito no espectador, enquanto um ser sensível e pensante. Por isso que eu faço narrativas mais longas, narrativa que a coisa não se explica por si só, narrativa que o espectador ele tem que se envolver quando isso acontece, para que você ele próprio ligue os pontos, né? Narrativa que você, quando se interessa pelo filme, porque a pessoa pode ter cagar pro filme, querer sair da sala, não gostar. Eu queria agradecer vocês pelo tempo disponível, Tomás, Marco, Eu que agradeço, meu irmão. parabenizar aí Que pelo agradece filme, ficou aqui. muito bom, desejar sucesso com esse lançamento. E é isso, muito obrigado, gente.